Já percebeu que a maior parte da sua força não está naquilo que você mostra, mas naquilo que esconde? Carl Jung dizia que a sombra, essa parte rejeitada e ignorada da nossa psique, contém exatamente o tesouro que nos falta para despertar o eu superior. Muitos passam a vida fugindo do que os assusta dentro de si mesmos e, por isso, nunca tocam a totalidade que tanto buscam. Poucos ousam atravessar esse portal oculto. E é justamente nesse vídeo que você será guiado a enxergar, talvez pela primeira vez, que a sua escuridão não é um inimigo, mas a chave de ouro que pode abrir o templo da sua alma. No final, eu vou revelar uma técnica rara e transformadora para que você experimente isso por si mesmo. Mas até lá, deixe-se conduzir por uma jornada que vai além de tudo o que você já ouviu. A maioria vive aprisionada em condicionamentos coletivos, acreditando que o verdadeiro despertar está apenas em aumentar a luz. Mas Jung nos ensinou algo paradoxal. A individuação, o caminho da psicologia profunda, exige integrar tanto o brilho quanto as sombras da psique. Você já sentiu como se uma parte de você mesmo estivesse bloqueada, como se existisse um lado oculto que você teme olhar? Essa sensação não é fraqueza, é o chamado da alma. O inconsciente coletivo guarda símbolos que emergem em nossos sonhos, visões e crises. Eles não vêm para nos punir, mas para lembrar que a vida só se torna plena quando abraçamos a totalidade. A multidão corre atrás de fórmulas rápidas de autoconhecimento, acreditando que o despertar é eliminar o sofrimento. Mas essa é a ilusão. Jung mostrou que o verdadeiro eu não nasce da negação, mas da alquimia entre sombra e luz. A primeira revelação é esta: aquilo que você mais teme em si mesmo não é defeito, é potência não reconhecida. A raiva pode se tornar coragem, o medo pode se tornar sensibilidade, a inveja pode se transformar em inspiração criadora. Não é apenas psicologia, é uma transmutação alquímica da alma. Quando você percebe isso, descobre que o seu inimigo interno sempre foi o seu guardião. Feche os olhos por um instante e imagine. Dentro de você existe um vasto templo escuro, onde símbolos antigos brilham em paredes invisíveis. Esse é o campo da sua psique profunda. Jung chamava de imaginação ativa esse mergulho interior, onde imagens espontâneas revelam arquétipos escondidos. Você já percebeu como um sonho aparentemente simples pode carregar mais sabedoria do que 1000 livros? Os sonhos são cartas que o inconsciente envia, mas poucos aprendem a ler. Quando você se permite sentir as imagens e não apenas interpretá-las racionalmente, começa a decifrar a linguagem secreta da alma. Essa sabedoria não é nova. Nos Vedas, falava-se da dança entre Rajas, Tamas e Sattva, as forças do movimento, da inércia e da clareza que coexistem em cada ser. Na gnose, a descida à escuridão era necessária para encontrar a centelha de luz perdida. Nos textos herméticos, Hermes Trismegisto dizia: aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Isso significa que o céu só se abre quando reconhecemos a terra dentro de nós. A sombra é a terra fértil onde a semente do espírito germina. Sem ela, a luz se torna artificial, frágil, incapaz de sustentar-se. E a ciência moderna começa a confirmar o que esses mestres sabiam. Estudos em neurociência mostram que emoções reprimidas criam padrões de estresse crônico no corpo, afetando nossa capacidade de clareza mental e bem-estar. Pesquisas em psicologia junguiana revelam que pacientes que integram suas sombras relatam uma expansão de vitalidade, criatividade e propósito. Não se trata de misticismo vazio, mas de descobertas sobre como a psique humana precisa se reconciliar com sua totalidade para florescer. O que os laboratórios hoje começam a observar, Jung já apontava como destino inevitável da alma. E aqui está algo que você pode experimentar agora mesmo. Respire fundo, traga à mente uma emoção que costuma evitar, medo, raiva, ciúme, e ao invés de afastá-la, apenas sinta onde ela vibra no corpo. Não a julgue, apenas reconheça: isso também sou eu.
Perceba como o simples ato de acolher sem lutar muda a energia. Esse pequeno exercício é como acender uma vela no coração do templo interior. Quem pratica esse olhar de aceitação profunda relata transformações significativas, pois descobre que nada em nós precisa ser descartado, apenas compreendido e transmutado. Mas mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Existe algo muito mais profundo, um código oculto que vai além do simples reconhecimento da sombra. Quando você acessar o que está por trás, descobrirá que a sua vida inteira estava preparando esse momento. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode abrir uma fenda luminosa dentro da sua escuridão. Imagine por um instante que a sombra não seja um poço de trevas sem saída, mas um espelho secreto que devolve a você a imagem daquilo que foi rejeitado. Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente retorna em nossa vida como destino. E essa é talvez a frase mais perturbadora de toda a psicologia profunda. O que você não integra te governa sem que perceba. Pense nas vezes em que você reagiu de maneira desproporcional, em que uma palavra pequena despertou uma fúria imensa, ou quando um detalhe banal acionou em você uma tristeza sem tamanho. Isso não foi acaso, foi a sombra chamando pelo seu nome, pedindo para ser vista, exigindo reconhecimento. E quanto mais a evitamos, mais ela cria labirintos para que um dia sejamos obrigados a entrar. Agora veja como a vida tem uma precisão cirúrgica. As pessoas que mais nos irritam carregam justamente os traços que não aceitamos em nós mesmos. Aquilo que você condena com mais intensidade é, na verdade, um reflexo daquilo que você ainda não permitiu existir em sua própria alma. Essa é a lei arquetípica da projeção. Jung explicou que projetamos na coletividade o material inconsciente que não conseguimos segurar. E quando julgamos, criticamos e rejeitamos os outros, na verdade estamos diante de uma parte nossa que implora para ser vista. O mundo se torna um palco onde o inconsciente escreve suas peças. Quem desperta percebe que cada encontro humano é, no fundo, um encontro com fragmentos do próprio ser. Talvez seja por isso que tradições antigas usavam mitos e histórias para falar da jornada interior. Pense em Hércules enfrentando monstros, ou em Osíris despedaçado e depois reunido. Esses mitos não são apenas narrativas antigas, mas representações da psique humana. O monstro é a sombra, o herói é a consciência que ousa enfrentá-la. A morte e ressurreição são metáforas do processo de individuação. Jung dizia que os arquétipos falam conosco em símbolos porque o inconsciente não conhece a linguagem racional. Por isso os sonhos parecem estranhos, por isso os contos soam mágicos, por isso a arte toca tão fundo. Todos são veículos do mesmo código oculto que pede integração. Agora considere como a cultura moderna nos condiciona a sorrir, a ser positivos o tempo inteiro, a rejeitar a tristeza como se fosse um erro. Esse condicionamento coletivo cria uma repressão em massa da sombra. O resultado é uma sociedade que aparenta estar feliz, mas que carrega explosões emocionais, ansiedade crônica e uma sensação silenciosa de vazio. O excesso de luz artificial cega mais do que ilumina. Jung chamava esse fenômeno de identificação unilateral com a persona, ou seja, viver apenas no personagem social e nunca se encontrar com o ser real. Essa desconexão é a maior doença espiritual de nosso tempo, porque rouba da alma a sua inteireza. E se você olhar com mais cuidado, vai perceber que sua sombra guarda dons que você ainda não ousou usar. Aquele medo que paralisa pode ser a raiz de uma sensibilidade profunda. A raiva reprimida pode esconder uma energia vital de afirmação e coragem. O desejo negado pode ser uma força criadora que, quando canalizada, produz obras de beleza. A sombra não é defeito, é potencial bruto. É como a matéria-prima de um alquimista, caótica, densa, difícil de lidar. Mas quando submetida ao fogo da consciência, transforma-se em ouro espiritual.
A verdadeira luz nasce da fusão com a escuridão e não da sua negação. Veja como isso se conecta com o processo de individuação. Jung dizia que a individuação é a realização do si mesmo, a totalidade psíquica que abarca tanto a luz quanto as trevas. Não se trata de ser perfeito, mas de ser inteiro. E a inteireza é a única forma de liberdade real. Quando você aceita cada parte de si, nada mais pode te chantagear. O medo da rejeição se dissolve, porque você já se aceitou primeiro. A necessidade de aprovação se enfraquece, porque você já reconheceu sua sombra e sua luz. Esse estado não é um ideal distante, mas um caminho que começa no instante em que você olha com honestidade para dentro e diz: eu estou disposto a ver o que está escondido. Repare como os sonhos sempre tentam nos levar até aí. Quantas vezes você já sonhou com perseguições, monstros, quedas, lugares escuros? Esses não são apenas pesadelos. São manifestações do inconsciente pedindo que você enfrente o que está reprimido. O monstro dos sonhos é um guardião simbólico. Ele parece ameaçador, mas carrega consigo o segredo daquilo que você precisa integrar. Jung chamava isso de compensação psíquica. Quando a consciência se desequilibra, o inconsciente cria imagens para tentar restaurar a harmonia. Assim, todo sonho é uma mensagem cifrada, e a sombra é a tinta com que essa carta é escrita. Agora permita-se refletir. Quantas vezes você tentou se libertar de padrões, mas se viu repetindo as mesmas histórias? Relacionamentos que voltam ao mesmo lugar, emoções que se repetem como círculos fechados, sabotagens invisíveis que o impedem de avançar. Isso não é acaso. São os ciclos da sombra que retornam enquanto não são compreendidos. Jung dizia que a vida de uma pessoa é como um mandala que tenta se completar. Enquanto ignoramos as peças escuras, o desenho nunca se fecha. É como viver sempre em metade da espiral, girando em círculos sem perceber o centro. As tradições orientais já conheciam esse princípio. O taoísmo fala do yin e do yang, forças opostas que só existem em relação. No cristianismo místico, São João da Cruz descreveu a noite escura da alma, um mergulho necessário na sombra antes da união com o divino. Os alquimistas medievais falavam da nigredo, a fase negra da obra, onde a matéria era dissolvida antes de ressurgir transmutada. Jung estudou profundamente a alquimia e percebeu que cada etapa da grande obra era uma metáfora do desenvolvimento da psique. A sombra corresponde exatamente à fase do nigredo, o caos inicial que precisa ser enfrentado para que a luz verdadeira possa emergir. E não pense que esse mergulho é apenas sofrimento. Ele é, sobretudo, libertação, porque enquanto você foge da sombra, ela corre atrás de você. Mas quando você se vira e a encara, descobre que ela não tem garras, apenas uma chama escondida. Muitos relatam que, ao se permitirem acolher suas partes mais rejeitadas, sentem uma expansão quase imediata de energia. É como se a vida, antes aprisionada em compartimentos secretos, começasse a fluir inteira. Essa experiência não se explica apenas em teorias. Ela precisa ser vivida no corpo, sentida como uma nova respiração. Pense agora em quantas vezes você se sabotou sem perceber. A procrastinação, o medo de arriscar, a dificuldade de confiar. Tudo isso são vozes da sombra, tentando proteger você de uma dor antiga. Ela não é má, ela é mal compreendida. A sombra age como uma mãe rígida que te impede de sair, não porque não quer que você viva, mas porque teme que você se machuque de novo. Quando você a escuta com compaixão, percebe que por trás do bloqueio existe apenas um fragmento ferido, esperando o acolhimento. A chave não é lutar contra, mas dialogar, integrar, dar um lugar no banquete da alma. Agora veja o paradoxo. Quanto mais negamos a sombra, mais nos identificamos com ela. A pessoa que nega sua agressividade pode se tornar passivo-agressiva.
Quem rejeita a vulnerabilidade pode se tornar frio e distante. Quem evita o medo pode acabar vivendo em constante ansiedade. A integração é a única saída, porque é ela que desfaz a tirania da repressão. Jung dizia que a sombra não integrada se torna perigosa, mas a sombra reconhecida se transforma em aliada. É ela que nos dá raízes, densidade e humanidade. Sem sombra, nos tornamos apenas máscaras de luz, frágeis como vidro que quebra ao primeiro impacto. E se você prestar atenção, a própria natureza mostra isso. O dia só existe porque a noite o antecede. A semente só germina porque mergulha no escuro da terra. O útero é sombra, o casulo é sombra, a caverna é sombra. E todos são lugares de gestação, não de morte. O ser humano também precisa dessas cavernas internas, desses mergulhos que parecem ocultos, mas que preparam a revelação. A sombra é o ventre da alma. Não é o fim do caminho, mas o lugar onde o eu superior se forma silenciosamente. Por isso Jung insistia tanto na importância do diálogo com o inconsciente. Ele criou a técnica da imaginação ativa, na qual a pessoa fechava os olhos e permitia que imagens do inconsciente emergissem espontaneamente. O segredo era não censurar, mas dialogar com essas imagens como se fossem personagens reais. Essa prática revelou a ele visões extraordinárias, símbolos arquetípicos que depois apareceriam em seus estudos sobre alquimia, mitologia e espiritualidade. O inconsciente, quando ouvido, não é um inimigo, é um mestre interior que fala em metáforas. A sombra é apenas a primeira voz desse mestre. Agora, pergunte a si mesmo: quantos mestres você busca fora enquanto ignora o que já fala dentro? A sombra é um desses mestres, embora use uma linguagem dura. Ela te ensina a olhar para o que você não quer ver, a acolher o que parecia intolerável. Esse é o verdadeiro caminho do herói. Não derrotar monstros externos, mas reconhecer o monstro interno como parte do próprio sangue. A vitória não é destruição, é reconciliação. E nessa reconciliação nasce uma força que não depende de nada externo. É o eu superior, o núcleo que emerge quando todas as partes finalmente se abraçam. Perceba agora a grandiosidade disso. Cada emoção que você rejeitou pode ser uma porta. Cada queda pode ser uma iniciação. Cada perda pode ser um chamado para descer mais fundo. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. Não porque o sofrimento seja necessário em si, mas porque é ele que rasga o véu das ilusões. A dor é uma lanterna que ilumina onde precisamos olhar. E a sombra é o território onde essa dor se transforma em sabedoria. Mas mesmo aqui, é importante lembrar: não se trata de buscar sofrimento, mas de não fugir dele quando aparece. A fuga cria repetição. A presença cria transformação. Quando você aceita atravessar a noite escura, descobre que a aurora já estava sendo preparada. E essa aurora não é apenas mais um dia, mas uma nova forma de existir. Muitos que percorrem esse caminho relatam que se tornam mais criativos, mais compassivos, mais verdadeiros. Porque o eu superior não é uma versão distante e perfeita, mas a união do que você sempre foi, luz e sombra em um só corpo. E mesmo assim, tudo isso é apenas o início. Existe algo ainda mais profundo que pulsa por trás da integração da sombra. Um mistério que a mente racional não consegue decifrar, mas que se revela silenciosamente a quem ousa mergulhar. E quando você atravessar esse limiar, vai perceber que toda a sua vida estava apontando para esse momento de encontro. Prepare-se, porque o que está prestes a emergir não é apenas autoconhecimento, mas uma metamorfose da própria alma. Hoje, você não apenas ouviu palavras, você atravessou um espelho. A escuridão que antes parecia inimiga, agora pulsa como guardiã do seu próprio eu superior. Algo se moveu em silêncio dentro de você. A sombra não é mais apenas ausência de luz, mas a matéria sagrada da sua própria transmutação.
Você tocou o limiar, onde medo e poder se encontram, e agora carrega em si a lembrança de que a totalidade sempre esteve esperando pelo seu olhar. E ainda falta uma última revelação. Um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente. Se essa travessia ressoou na sua alma, declare sua coragem nos comentários escrevendo: "Eu abraço minha escuridão para despertar meu eu superior." Essa frase não é apenas palavras, é um selo simbólico, um pacto com a sua psique, um gesto que ativa dentro de você a energia da individuação. Assim saberei quem realmente ousa caminhar pelo território onde a sombra se torna luz. E se algo despertou no mais íntimo de você, talvez seja porque você pertence àqueles poucos que escutam o chamado da alma. Aqui, cada palavra é um fragmento do Self, buscando ressoar no silêncio de quem já pressente a sua totalidade. Inscreva-se e permaneça nesse campo de jornada arquetípica, porque não é apenas um canal, é um espaço de iniciação interior, uma comunidade de almas que lembram juntas daquilo que nunca deveria ter sido esquecido. Que a sombra revele em você a centelha do ouro oculto, e que o Self o guie pelo labirinto até que cada parte se reconheça no todo. Agora, para você que permaneceu até o fim com coragem e reverência, aqui está o presente oculto, uma técnica de integração inspirada na psicologia junguiana que chamaremos de ritual do espelho da sombra. Procure um espelho em um lugar silencioso. Apague as luzes e deixe apenas uma vela acesa, de modo que seu rosto apareça parcialmente iluminado e parcialmente em sombra. Olhe fixamente para os seus olhos. Permita que surja uma emoção, um traço, uma sensação que você normalmente rejeitaria em si. Em vez de afastá-la, diga em voz baixa: "Eu te vejo, você faz parte de mim." Repita 3 vezes, sem pressa, até sentir a energia se transformar. Depois, feche os olhos e anote em um papel uma palavra que resuma o que emergiu. Esse será o seu símbolo de integração para os próximos dias. Guarde-o como quem guarda um oráculo pessoal e volte a ele sempre que esquecer que a luz e a sombra são apenas 2 lados da mesma alma.